Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Vamos trocar uma ideia aqui sobre algumas questões que estão surgindo. Eu nem ia fazer esse vídeo, tá? Não era um vídeo que eu faria, porque a gente já tá se organizando para acompanhar, né, a live do John Textor, né, no Fogão Net. E aí depois, né, fazer uma live ou um vídeo em cima disso, trocando uma ideia, né, trazendo pontos que ele trouxe, né, e eu quero inclusive justamente tratar de pontos que eu gostaria que ele esclarecesse. Tá legal? Nessa live, nesse vídeo, perdão, que a gente tá fazendo aqui 2 da tarde. Inclusive, muito obrigado pela audiência de todos aí nessa live que a gente fez aí 1 da tarde neste dia 24 de janeiro. A live do John Textor no Fogão Net acontece às 6h30. Eu já fiz a minha pergunta. Por que eu já fiz a minha pergunta? Porque ela vai ser gravada. Eu não vou estar na live por um motivo que daqui a pouco eu conto pra vocês. Tá legal? De qualquer maneira, a gente vai falar do Erisson aqui também. Se inscreve aqui no canal, aquele contador de inscritos maneiro. Chegamos aos 83.800 inscritos. Estamos com 83.807 inscritos. Agora a nossa meta, vamos colocar até quinta, até o jogo do Botafogo. Tá, o jogo do Botafogo acontece quinta-feira contra o Madureira, na Ilha do Governador. Vamos colocar que até lá a gente tem que ter 83.900 inscritos. Vamos colocar essa meta, tá legal? Conto com a ajuda de vocês. Muitas pessoas que assistem ao canal Brown Fogo todos os dias por aqui não são inscritas e não sabem porque estão desatentas, não viram. Enfim, é isso, tá legal? Se inscreve, só apertar no botão vermelho aqui embaixo. Vambora, rapaziada, o negócio é o seguinte. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Erisson e também sobre o John Textor. John Textor que vai participar da live do Fogão Net, vai conceder uma entrevista para o Fogão Net, para jornalistas, né, no Fogão Net às 6h30. Isso tudo porque na verdade, o próprio John, né, por que eu falei eu? O próprio John Textor solicitou, tá legal? Não foi uma parada que, os jornalistas foram nele, ele aceitou entrar. Não, ele entrou em contato com o Fogão Net e falou, vou marcar essa live, vou prestar esclarecimentos e vou falar sobre economia do Botafogo. É o que ele falou, ele vai falar sobre fluxo de caixa, lei da SAF, o que está acontecendo no Botafogo, está segurando um pouco a onda em relação ao dinheiro agora, o que está rolando que não foi esclarecido para a torcida do Botafogo. O torcedor botafoguense está muito confuso sobre isso que está acontecendo. E aí o que eu gostaria que o que eu particularmente quero que ele esclareça para a torcida do Botafogo são 3 pontos, tá legal? 3 pontos. Número 1, o principal motivo que está acarretando esse pisão no freio do Botafogo, né? E não necessariamente que eu me preocupe, tem que contratar meio mundo, não, eu falo até de investimento de estrutura, tudo mais. O que está fazendo o Botafogo nesse momento pisar no freio? Se é o fluxo de caixa, o que está acontecendo com o fluxo de caixa, o que está prejudicando o Botafogo nesse momento, se é a lei da SAF, se alguém dentro do Botafogo cometeu algum erro. Isso tem que ser muito bem esclarecido, mas assim, muito mesmo, tá? Segundo ponto que eu gostaria que ele explicasse. CT. O que está acontecendo? Qual é o principal ponto que faz com que o Botafogo não tenha nada em relação a CT dia 24 de janeiro de 2023? O Botafogo fez ali uma pequena reforma no Lonier, fez ali uma pequena reforma do anexo, tá fazendo a reforma no gramado do Newton Santos, bacana. Só que agora, CT, a gente não sabe onde vai ser, quando vai vir, não tem nem planta de projeto, porque, a gente não sabe nem onde é que vai ser, qual vai ser o terreno, né? É a prefeitura, é o Botafogo? O que está rolando? O Botafogo não sabe o que vai fazer da vida? Isso tem que ser esclarecido para a torcida do Botafogo. Inclusive, a minha pergunta é em cima disso, tá? Essa é a minha pergunta. Terceiro ponto. Qual é a hierarquia do Botafogo? Sabe? Como é que se define quem toma as decisões no departamento de futebol? Quem manda mais em quem? Quem tem a caneta na mão? Sabe? Porque, na teoria, o que a gente tem é o Castro como técnico, né, e como manager, né, como um gerente técnico, o Mazuco como diretor, e aí tem o John Textor. Só que tudo se entrelaça, sabe? O Castro parece ter mais poder que o Mazuco. O Castro é um cara que, se ele tiver que vetar uma coisa que vai além do departamento de futebol, ele pode vetar. O John Textor, quando ele tá em outro lugar, quando ele tá nos Estados Unidos, quando ele tá, né, na Inglaterra, quando ele tá na França, quem é que toma conta do Botafogo? Quem que é o cara que é o responsável? É o Tairo? É outra pessoa? O Tairo tem expertise para futebol? Ele é um cara que é dos negócios, mas e o futebol? Sabe? Quem é que toma essa decisão? Vamos dizer, o John Textor tá inacessível. Textor tá lá na Bélgica, ninguém consegue falar com ele. O Botafogo precisa definir uma contratação, um empréstimo,
uma decisão muito importante do futebol. Ninguém consegue falar com o John. Quem tem autonomia para bater o martelo? Isso é uma coisa que, na minha opinião, é muito desorganizada no Botafogo. Tudo bem, a gente está em menos de um ano de SAF, ainda tem como corrigir isso, tem como dar uma melhorada, né? A gente vai melhorando com o tempo, beleza. Mas isso tem que ser esclarecido, sabe? Eu acho que são esses 3 pontos que me pegam e que eu gostaria que o John Textor expusesse na live e explicasse nessa live, que a gente vai comentar bastante sobre ela no pós, né? Aqui a gente vai comentar bastante sobre ela após essa transmissão. Essa live do Fogão.net, ela deve terminar ali por volta de umas 8h30, 9 horas mais ou menos. E aí vamos ver se a gente, umas 10 horas mais ou menos, a gente chega aqui para trocar uma ideia ao vivo com vocês. Fechou? Tamo junto? Vamos lá, rapaziada. Agora a gente vai falar o seguinte, tá? Herisson. Qual que é a situação? Herisson era o artilheiro do Botafogo na temporada em 2022, foi emprestado para o Estoril de Portugal de maneira gratuita. Algo que fez, inclusive, muitos botafoguenses criticarem. Aí veio o Tiquinho, beleza, o Herisson tá lá fora. E aí, ele pode voltar pro futebol brasileiro. O contrato de empréstimo com o Herisson, ele pode acabar agora no fim da temporada europeia. O Estoril, acho difícil que o clube português exerça a opção de compra, tá? O poder de compra. Acho difícil. Até porque o Herisson não é titular por lá. Eu acho que ele tem 4 gols apenas marcados pelo Estoril, no Campeonato Português, na Copa de Portugal, enfim. E aí, o São Paulo está interessado no jogador. Tá? E pode acontecer um negócio. O jornal Lance informa que o São Paulo teria oferecido 1.700.000, entre 1,5 milhão e 1.700.000 reais, para ter Herisson por empréstimo. É uma situação um pouco mais, digamos assim, confortável. Por quê? 1.700.000 pela transferência, o Botafogo até gastou mais que isso, né, no fim das contas, no contrato todo para mantê-lo e para adquiri-lo. Você emprestar um atleta de graça, também não acho que faz sentido. Ainda mais que o Botafogo precisa de um centroavante reserva como opção. Então, o que acontece? Um empréstimo por esse valor, e aí depois a opção de compra, eu acharia até interessante, tá? Se não fosse o São Paulo. Por que, Bruno? Você não gosta de São Paulo? Não é nada disso, eu adoro o São Paulo, acho o São Paulo um clube muito maneiro. Mas é um concorrente. O São Paulo é um concorrente do Botafogo. Na disputa da Sul-Americana, na disputa da Copa do Brasil e até na mesma, talvez, faixa de disputa do Campeonato Brasileiro, que é meio de tabela, barra pré-Libertadores, barra Libertadores. O Botafogo e São Paulo vão estar ali alinhados nos objetivos desse ano, né, que é tentar voltar uma Libertadores da América e disputar uma Copa Sul-Americana. Então são 2 clubes com o mesmo objetivo. Como é que você vai dar munição para um concorrente? E uma boa munição é o Herisson. Apesar do Luiz Castro não gostar, porque ele é isso, porque ele não faz o jogo de posição e tal, o Herisson é um cara interessante. Então, eu acho que o Botafogo, inclusive, eu não vou conseguir entender isso, sabe? Eu não vou conseguir entender isso. O Botafogo, se de fato emprestar o Herisson para o São Paulo e continuar sendo centroavante de reserva, não vai dar para entender, porque a gente precisa de um suplente, tá? E se o Herisson não é esse suplente para o Luiz Castro, para a comissão técnica, se eles não gostam do Herisson, tudo bem, é direito deles, eles são os caras que vão tomar essa decisão, então a decisão deles tem que ser respeitada, embora eu, Brown, discorde. O Herisson, para mim, não pode ir para um concorrente do Botafogo direto no futebol brasileiro, tá? Acho que seria muito mais jogo o Botafogo tentar emprestá-lo de novo para uma outra equipe europeia ou vendê-lo para uma outra equipe europeia, que obviamente, ou europeia ou de fora, do exterior, sabe? Uma equipe do Japão, uma equipe da Europa que paga em dólar, paga em euro, e a gente vai ter essa quantia, né, maior, né, do que 1.700.000 reais por empréstimo para o São Paulo, onde a gente estaria ganhando mais dinheiro, dando mais visibilidade para um cara num campeonato de fora do que aqui no futebol brasileiro, em que ele teria, obviamente, mais visibilidade, mas a gente estaria cedendo um atleta para um concorrente. Beleza, rapaziada? É isso. Bom, quero saber a opinião de vocês sobre essa questão do Herisson, sobre essa questão do John Textor. E agora a gente anuncia por que eu não vou participar da live do John Textor, do Fogão.net. Porque eu vou participar do Tá Na Área, rapaziada, do Sport TV. Então, se você tem
né, obviamente, né, você tem ali o serviço de TV fechada na tua casa, coloca na Sport TV, liga no canal da Sport TV às 5 da tarde que eu estarei no Tá Na Área com meu amigo Igor Rodrigues, que me chamou, que é apresentador do programa. Então vai ser muito bacana, uma realização profissional incrível, né? Poder participar ao vivo de um programa do Grupo Globo. Né? E aí, como eu já tinha combinado com eles antes da live do Fogão Net, eu mandei a minha pergunta em vídeo. Não vou participar da live do Fogão Net, mas vai ter muita gente de qualidade lá para vocês poderem aproveitar o conteúdo e também aproveitarem toda essa situação referente ao John Textor fazendo esclarecimentos, e a gente volta aqui por volta das 10 da noite para trocar essa ideia. Valeu? Tamo junto, um abraço e fui.